Em inglês, pode começar. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus nesse momento ímpar nas nossas vidas e certamente Deus vai te falar conosco. Eu quero pedir aos amados irmãos que abram suas Bíblias em Amós 7, do 1 ao 8. Amém? Amós 7, do 1 ao 8. Amém? O Senhor Jeová, a visão da locusta e o fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no meio, no princípio do rebanho da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Jeová, perdoa, como se levantará agora Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. E eis que o Senhor clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse, Senhor Jeová, cesse agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, e eis o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo. E eis que um prumo na sua mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, Israel. Nunca mais passarei por ele. Ó Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te agradeço por cada intercessor que o Senhor levantou neste dia, Pai, para usar-me a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Pai. Revela-me, ó Deus, a tua palavra e usa-me como um instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Fala, porque os teus servos certamente hão de ouvir a voz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pela manhã, quando eu fui manhã aqui, né? Quando eu fui abordada pela missionária Rita, eu estava ajeitando a casa e arrumando tudo. E ela me perguntou se eu poderia, então, trazer a mensagem. E eu fiquei pensando, né, enquanto eu ajeitava as coisas aqui, querendo dar conta de tudo, para poder estar pronta na hora da live com a minha casa limpinha e cheirosa. E eu fiquei pensando sobre o prumo. E me veio essa palavra de prumo. Aí eu pensei no pedreiro, pensei no instrumento que ele usa, pensei neste muro que tem que ter o prumo. E pensei que quando nós passamos muito tempo nos comparando na vertical. E quando eu conversava com meu esposo sobre o prumo, eu falava sobre nível, então tem que ficar nivelado. Ele não, nível é chão, nível é reto, né? Porque nós temos a visão não de olhar para cima, mas de olhar para o chão, para o vertical mesmo. E eu penso muito em Davi, porque Davi, quando ele passava por momentos de sufoco e de aperto, num dos salmos, ele fala assim, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em outro salmo, ele fala assim, eleva os meus olhos para o monte, porque ele estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E ele pegou a sua visão e levou a sua visão para os montes, para o Senhor, para a busca. Né? Nós que somos, né, mulheres, graças a Deus os homens não têm muito esse problema, não sei se todas as mulheres que estão me ouvindo têm esse problema também. Nós temos vários fios desencapados, né? Quem gosta de ouvir o pastor Cláudio Duarte já viu falando isso, porque nós queremos fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente levanta de manhã e começa essa organização na nossa mente. E quer colocar a roupa na máquina, enquanto a roupa está na máquina, eu passo uma vassoura na casa, e assim vai uma coisa ligando a outra. Hoje não deu muito certo, porque acabou que o meu leite derramou em todo o fogão. Porque a gente quer buscar, né, quer fazer tudo de uma vez, para dar tempo para a gente poder corresponder aos horários. Tá? Mas quando a gente eleva os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida para Cristo, ele é o cabeça. Né? Nós somos o corpo de Cristo, mas ele é o cabeça, ele é que nos coloca na vertical para olhar para ele. A palavra do Senhor diz que olharam para ele e foram iluminados. Quando nós olhamos para o Senhor, nós somos completamente iluminados, nós somos completamente, começamos a entender
né? Nós precisamos ter o quê? Ter este alinhamento, não esse alinhamento, este prumo com o Senhor, de olhar para Ele. E quando a gente não consegue fazer isto, quando a gente não consegue olhar para o Senhor e saber quem nós somos, né? Porque a gente só consegue discernir quem nós somos quando nós olhamos para Jesus. Por quê? Porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, foi Ele que nos deu um nome, foi Ele que nos deu vida, foi Ele que escreveu o nosso nome no livro da vida, e é maravilhoso poder contemplar isto. E quando nós nos perdemos, o que a gente começa a fazer? Começamos a nos comparar. Nós vemos a nossa juventude, nossos jovens, adolescentes, né, procurando seus ídolos. Ah, eu sou fã do cantor fulano de tal, eu sou fã de não sei quem, né? E eles começam a colocar ídolos. Por quê? Porque o prumo deles não está nivelado com o Senhor, porque não sabem quem são. Aí uns pintam o cabelo, outros fazem tatuagem, outros colocam piercing, porque o cantor fulano de tal está colocando, porque não sei quem está fazendo. Por quê? Porque o seu foco não é Jesus. Eles não conhecem Jesus Cristo, porque Ele é o quê? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele nos coloca em sintonia com o Pai, Ele nos coloca em sintonia com o Todo-Poderoso, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor. E a gente vê aqui 3 pontos de intercessão que imediatamente Amós se colocou. Achei isso lindo. O primeiro foi lindo, ele disse assim, o Senhor Jeová disse, eles que formavam gafanhotos, ele teve uma visão, o Senhor deu a ele uma visão, uma nuvem de gafanhotos, diz a palavra do Senhor, ela ia arrebentar com tudo. E ele falou assim, e aconteceu que como se tivesse comido completamente a erva da terra, eu disse, Senhor Jeová, perdoa! Nós, né, como ministros do Senhor, nós que o Senhor tem colocado em nosso coração misericórdia, quantas vezes a gente vê algo se corrompendo e se destruindo, a gente clama assim, Senhor, tem misericórdia, perdoa. E assim a gente vê aqui Amós fazendo, Deus, perdoa. Eles são pequenos, Senhor, tem misericórdia. E agora Deus mostra para ele uma segunda visão, a visão do fogo. A gente vê ele falando, né? E então o Senhor se arrepende disso e disse: não acontecerá. Olha que intercessão deste homem. A palavra do Senhor diz para nós, para mim e para você, que dá atenção à palavra do Senhor, que quer estar no prumo com o Senhor, e não na vertical, mas olhando para o alto. Esse profeta falou: Senhor, perdoa. E imediatamente o Senhor disse assim: não farei isto. Mas aí ele deu uma segunda visão. Ele disse que iria consumir com fogo. E assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo e consumir o grande abismo e também queria consumir a terra. E ele disse, então disse o Senhor Jeová, cessa agora, como se levantará Jacó, pois ele é pequeno. Senhor, ele é pequeno. E o Senhor disse que não, e o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá disso. Então, irmãos, eu quero deixar para nós, assim, nessa noite, de termos o nosso coração em Cristo, de termos as nossas comparações em Cristo. Quantas vezes nós ficamos nos medindo um com o outro, nos medindo com grandes pregadores, né, com grandes conferencistas, buscando algo que o Senhor não chamou para nós termos, enquanto o foco é Jesus Cristo. Ele nos formou, Ele nos criou. Quando eu penso naquele menino parece que é o de Eliseu, né? Eliseu foi Geazi, ele foi usado, Deus usou Eliseu para curar Naamã, e Geazi ficou maravilhado com as riquezas que Naamã tinha e ficou perplexo de Eliseu não querer pegar nada. E ele foi lá, porque a visão dele, amados, estava na vertical. Quando os nossos olhos estão pregados, né, nesse sistema, neste tempo, neste mundo, né? O que a palavra do Senhor diz para nós? Olhem, busquem as coisas que são do alto, pensai naquilo que é do alto, na vertical, que é de Cristo, e não neste mesmo nível, né? Que a gente fica buscando as coisas terrenas, materiais, e comparando, e tentando, e negociando, e fazendo, mas o Senhor nos manda pensar no que é do alto. Se construirmos um muro, e este muro não tiver este prumo, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair, ele vai ficar torto, aí quando coloca o prumo, e ele não está da forma certa, aprumada, ele vai cair, ele vai tombar, vai mostrar no prumo que tem uma direção que está batendo na parede.
E o que acontece conosco quando nós não estamos nesse prumo? A gente fica andando por ventos de doutrina. Um fala, a gente concorda, outro fala, está certo. E nós não temos o quê? Um foco, um prumo, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Sabe, quando eu penso que nós precisamos de buscar esse foco, esse relacionamento cotidiano com o Senhor, diário com o Senhor, sabe, para que a gente possa estar realmente neste prumo. Aqui na nossa cidade, eu não sei se vocês já conhecem essa expressão, a minha mãe usava muito isso conosco quando éramos criança, menino, toma prumo e caça rumo, ou seja, se posicione, tome uma postura e siga o caminho. Né? E o Senhor, ele nos chama para termos este relacionamento, de olhar para Ele, de saber que Ele é o autor, Ele é o que vai me mostrar como agir, como fazer. Precisamos nos desculpe, agora conhecer. aumentou. Abre a live. Precisamos nos conhecer quando a gente olha para si, mas isso só vai acontecer quando nós olharmos para Jesus e dissermos para Ele, Senhor, mostra-me quem eu sou. Sabe, você já viu nossos filhos quando chegam a uma certa idade e eles começam a querer saber das suas histórias? Ô mãe, como é que foi? Como é que era a sua avó? Como é que era o seu pai? Como que era o relacionamento de vocês? Porque eles não sabem, né? Eles vão saber de coisa lá atrás. Ô mãe, como é que era quando era criança? A senhora lembra de alguma coisa de mim? E quando nós queremos nos conhecer, precisamos nos aproximar de Jesus, porque Ele pode nos mostrar quem realmente nós somos. Né? O que Ele quer de nós, qual o posicionamento que vai agradá-lo, qual a forma que vai atraí-lo para ele. E o Senhor nos chama para termos um relacionamento diário, cotidiano, de foco, de olhar para si. Quando a gente olha os salmos de Davi, quantos salmos o Davi, ele procurava investigar a sua alma. Quando a gente mergulha no Salmo 103, por exemplo, ele disse assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele buscava no Senhor a sua identidade em Cristo, e se ele sentia sua alma triste, abatida, ele olhava para si e se posicionava ela, colocava ela no prumo diante do Senhor. E quantas vezes a gente anda como que cambaleando. A gente, por exemplo, tem pessoas que têm problemas com labirintite. Labirintite nada mais é o que é? O ponto de equilíbrio. E quando a gente perde este ponto de equilíbrio, a gente fica tonto, levanta da cama, dá uma tonteira, não pode levantar de repente, dá uma dor estranha, porque perdeu o equilíbrio. E quantas pessoas desistem da caminhada da fé, desistem de se relacionar com Deus. Por quê? Porque perdeu este foco, este equilíbrio. Buscando o Senhor, me coloca no prumo, me coloca direito, Pai, da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, no local que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Teve um dia desse que a nossa filha de 14 anos trouxe uma mensagem no nosso ministério e ela falou comigo assim, aí mãe, como foi? Foi uma bênção, porque você orou assim, me usa como instrumento nas tuas mãos. E ela está tocando violão, eu peguei e falei com ela assim, sabe aquele violão que você gosta de tocar? Ele tem algum som se ele estiver parado? Não, mãe. Então, assim somos nós. Se nós formos um instrumento que está parado, não tem som, não tem graça nenhuma. Mas quando nós somos usados por Deus, colocados no prumo diante de Deus, tem melodias lindas. Quantas pessoas pensam assim, às vezes Deus nos usa, traz alguém com um problema, com uma dificuldade, e a gente pensa assim, nossa, eu tenho que chamar o pastor fulano de tal para orar para o ciclano, para dar uma palavra, para falar. Não! O Senhor trouxe aquela alma sofrida e carente, porque nós temos essa palavra que vai libertá-la em nome de Jesus. Porque Jesus, ele é o cabeça. E nós somos este corpo em movimento, que age, que faz, que opera. Se a gente se conscientizar da ação do Espírito Santo em nossas vidas, quantas maravilhas Deus pode operar, quando a gente tão somente diz, eis-me aqui. Interessante que o Senhor disse que iria colocar um prumo no meio do povo de Israel. Ele ia colocar no meio, para que fosse visto, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem se posicionar. Sabe, as coisas de Deus não é confusão, tudo de Deus é claro. Né? A Bíblia diz assim, venha para a luz, para que as suas obras sejam vistas. Não precisa ficar se escondendo, não precisa ficar com medo.
Porque a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E quando nós nos relacionamos com o Senhor diariamente, este perfeito amor vai se aproximando, e agora o medo sai fora, tem que correr. Interessante que quando o Senhor criou todas as coisas, ele criou que haja luz, e houve luz. Porque as trevas se moviam, né, sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. Quando uma pessoa está fora do prumo, não conhece Jesus, ela anda em trevas, anda cambaleando. Uma hora está aqui, uma hora está ali, sabe? Não sabe o que faz, não sabe o que responder, não sabe como agir, não sabe. Mas quando conhece Jesus, a luz chega. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Que nós possamos ser canais de salvação, que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, que a gente possa se colocar, né, como esse prumo que faz a diferença, que muda a história, que nivela. Este prumo, ele é aprumado com quem? Com Jesus, com Deus. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso caminho, ele é a direção que pode nos instruir, nos mostrar como agir, como fazer, como ser. Interessante que quando o Senhor me trouxe agora, quando o Senhor deu uma ordem para Abraão, ele disse tão somente assim, vá e se tu uma bênção. Vá e se tu uma bênção. Vá. Porque a palavra do Senhor diz que estes sinais seguirão os que creem. Olha que lindo. Os sinais que o Senhor tem operado e se manifestará em nossas vidas, porque a palavra nos garante isso. Quando nós temos o foco e o prumo no Senhor, ligados em Deus, aonde a gente passa, há um rastro de glória. Alguém vai dizer, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Desde o dia que eu conversei com o pastor, desde o dia que eu conversei com a irmã, desde aquela palavra que você me deu, a minha vida foi mudada. Porque os sinais seguem. Mas o cabeça é Jesus Cristo. Né? Olharam para ele e foram iluminados. Quando a gente para o nosso coração e busca do Senhor, Deus me mostra como que eu posso agir, como que o Senhor quer que eu faça, como que eu posso resolver isso em mim. Né? E aí o Senhor começa a nos mostrar passo a passo, quando nós nos assentamos com Ele, quando a gente faz como os homens, né? Os homens têm caixinhas, a caixinha disso, caixinha daquilo. Não, meu marido é assim, eu não posso, às vezes eu vou atropelando um monte de assunto, ele fala assim, para, eu não entendi nada que você falou, uma coisa de cada vez, porque nós temos esses filhos desencapados e queremos tratar de todos os assuntos de uma vez. Mas como que o Senhor vai trabalhar assim? Deus é um Deus de ordem. Deus, ele é Deus e ele nos atrai para ele, porque ele quer passo a passo andar conosco. A palavra do Senhor nos diz, lá em Gênesis, na virada da tarde, lindo essa palavra, o Senhor vinha para conversar com Adão, irmãos, para conversar com Adão. E essa palavra hoje para nós não mudou. Todos os dias nós estamos aqui na tarde com Deus, porque todos os dias Ele nos chama para quê? Para conversar com Ele, para receber dEle, para estar nele. Ele quer ministrar nos nossos corações e quer nos conhecer. Né? O Senhor quer nos conhecer. Mas espera aí, Deus me criou, Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer que a gente fale com Ele, que Ele trabalhe em cada área, área do medo, área da emoção, do nosso caráter, né? Situações que se repetem, tem provas que se repetem e a gente não entende por quê. Porque Deus quer nos curar, nos libertar, nos sarar, nos transformar, nos aprumar, nos alinhar com Ele, ter esse alinhamento com o Senhor, num só foco, numa só fé, numa só força. Quando a gente ora por casais, né, o que o casal precisa ter? Eles precisam ter um só foco, né? Uma só fé, um só batismo, uma só direção, porque é uma só carne. Não tem como alguém agredir o meu marido e não doer em mim. Não tem como alguém me agredir ou falar mal de mim e não doer nele, porque nós somos um só. E quando nós temos essa unidade, Deus começa a trabalhar. Deus começa a quebrar as cadeias. E quando nós fazemos esse um só com Cristo, Senhor, usa-me a mim, o que o Senhor quer de mim? Qual é o momento de eu ir? Acho que foi a irmã Verônica, uns dias atrás, ouvi ela falando que ela precisava de uma resposta do Senhor, se o Senhor queria que ela fizesse, que ela fosse. E o Senhor usou o irmão para falar com ela, porque ela falou e aqui estou. E quantas vezes nós falamos e saímos fazendo? Quantas vezes nós falamos, não, Deus sabe. Não, Deus já confirmou. Confirmou nada.
A palavra do Senhor diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Aquieta sua alma. Descansa no Senhor. E interessante que esse descansar não é descansar de prostrar, não. É um descansar em atividade, no espírito com o Senhor. Em alinhar, em aprumar, em saber que Jesus é o cabeça. E Ele direciona este corpo da maneira que Ele quer. Então, irmãos, não quero me estender, porque eu quero que a gente tenha um foco hoje para cada uma das nossas vidas, né? De estarmos no prumo com o Senhor, de estarmos alinhados com o Senhor, de buscarmos um direcionamento, sabendo que Ele é Deus, Ele é Rei, Ele vive eternamente. E eu preciso imitar quem? Cristo. O que o apóstolo Paulo disse? Sede, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ele disse que as fraquezas que ele tinha, ele não conseguia entender. Quem pode compreender os seus pecados, as suas fraquezas? Mas ele disse, me imitem naquilo que eu tenho de Cristo. Seja também imitadores. Mas nós temos fraquezas, somos falhos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nesta fraqueza. Porque quando somos fracos, quando nós nos admitimos fracos, esse profeta ele intercedeu pelo povo dizendo, Deus, este povo é fraco, é o povo de Jacó, perdoa, são pequenos, são sensíveis. Nós somos este povo fraco. E precisamos de intercessores. E precisamos que um interceda pelo outro, numa máquina que anda junto, em junção, em caminho, num só foco, numa só fé, numa só direção, até o grande dia, ô glória, que vai acontecer o arrebatamento, aonde os céus vão se abrir, aonde a noiva do Cordeiro vai subir, aonde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no coração humano o que Deus tem preparado pelos seus escolhidos. O arrebatamento vai acontecer. E se nós temos pessoas que nós amamos, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de anunciar a salvação, é tempo de falar da salvação em Cristo. Ontem eu conversava com uma amiga na internet, e ela disse que estava num velório porque ela perdeu uma amiga muito grande, lá de Volta Redonda, e ela falou que estava muito triste. Eu disse para ela, e você pregou para ela? Você falou de Jesus para ela? Não, ela ia à igreja. Não, eu quero saber se você era sua amiga, você falou de Jesus para ela. Não falei, claro que falei. E ela recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, recebeu, glória a Deus. Então ela está na glória, minha querida. É difícil, mas se alegre por isso, porque você entregou alguém para os braços do Senhor. Ela está em Deus, ela está com Deus, sabe? E às vezes nós ficamos com o nosso coração pesaroso, e nós estamos vivendo um tempo que o dia chamado é hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez. Eu só tenho hoje. Então, as oportunidades que o Senhor me der para hoje, é só para hoje. Eu não posso, mas amanhã eu falo com ela, eu tive com a fulana de tal hoje, mas amanhã, se Deus quiser, eu vou vê-la de novo, eu falo com ela, e se Deus não quiser? E se o amanhã não vier? E hoje que eu tinha para falar com a minha irmã, eu não falei. Não levei ela aos céus, porque o amanhã, como está dizendo meu esposo aqui, ele não existe, ele não chegou. Nós temos o hoje para trabalhar. Quando eu conheci o meu esposo, eu tinha muita dificuldade de viver intensamente. Ele dizia para mim assim, Dri, viva intensamente cada momento que o Senhor te dá. Porque quando a gente vive intensamente, a gente está naquele lugar totalmente. A Bíblia fala que o Senhor procura o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu estou aqui em verdade. O meu corpo, a minha alma, o meu coração, tudo está aqui. Totalmente entregue. Nós estamos aqui, cada um de nós, parou o seu serviço, parou o seu momento para estar com o Senhor. Isso é estar em Deus, em espírito e em verdade. Amém? Eu não quero estender mais, que o Senhor continue nos abençoando abundantemente, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a amada missionária Rita por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.